Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senta, igreja. De Ferreirinha. Amém, Jesus. Queria que vocês se aquietassem nesse momento. Porque o Senhor está nesse lugar. E quando Ele está no lugar, cale-se diante dEle toda a terra. O Senhor está neste lugar. Então cale-se diante dEle toda a terra. Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 14. Jó, capítulo 14. Eu vou ler aqui na versão NVI. Queria que você acompanhasse. E que toda movimentação aqui no ambiente cessasse. Porque Deus vai fazer algo muito extraordinário aqui, nesse momento, nessa tarde. O texto diz assim: o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Você fixa seu olhar no homem desses? Ei, perfumadas, é no homem limitado que você tem fixado os seus olhares? É numa realidade terrena que você tem colocado as suas perspectivas? E o texto continua dizendo: fixas o olhar no homem desses, e o trarás à tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Em quem está a sua confiança? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Quem decretou foi o Senhor. Tu, Senhor, decretaste o número de seus meses. Estabeleceste limites que não pode ultrapassar. Por isso desvia dele o teu olhar e deixa-o, até que ele cumpra o seu tempo como trabalhador contratado. Mas a melhor parte vem agora. Para a árvore, pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de águas, ela brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. E dará ramos como se fosse uma planta nova. Tudo passa. Era a frase que eu mais dizia para meu esposo: vai passar. A gente pode observar isso até na vida de Jesus. Jesus, que era Deus,
mas que se despiu da sua glória, assumiu a estrutura do homem em todas as suas dimensões: corpo, alma, espírito. Jesus que no seu corpo sofreu a dor que você sofre. Jesus que na sua alma sente as emoções que você sente. Jesus que no seu espírito viveu aquilo que Ele tem para você viver. Ninguém melhor do que Ele nos conhece. Esse mesmo Jesus sofreu as perseguições, mas passou. Esse mesmo Jesus escutou acusações, mas passou. Esse mesmo Jesus sentiu rejeições, mas passou. Esse mesmo Jesus sentiu a dor da perda, mas passou. Passou. Porque existia um destino estabelecido e determinado para a vida desse homem, que transcendia todo o plano físico e o plano terreno. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando, porque vai passar. Ei, irmã, não importa o que você esteja enfrentando, vai passar. E sabe por quê? Esse homem enfrentou tudo isso e obteve vitória, porque o Evangelho de João disse que ele sabia de onde vinha e para onde ia. Está tudo estabelecido na sua história, na sua carreira, na sua trajetória aqui na terra. Você tem origem do ventre espiritual de Deus. E você tem um destino certo para a sua existência, queridas. Por isso não temas. E você pode me dizer, mas você está falando de um Jesus que sofreu tudo isso, suportou, venceu, porque Ele era Deus. E o que dizer do apóstolo Paulo? Quantas tribulações, e por isso que ele é especialista em falar em sofrimento e tribulação nas Escrituras. O que falar do apóstolo Paulo? Que sofreu perseguição em Damasco, que foi rejeitado em Jerusalém, que foi esquecido em Tarso, que foi apedrejado em Listra, que foi escorraçado em Tessalônica, que foi enxortado na Bereia. O que dizer de Paulo, que foi rotulado como tagarela em Atenas, que foi acusado como impostor em Corinto? O que dizer de Paulo, que foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia, foi algemado em Roma, sofreu naufrágio em Malta, foi picado por uma cobra, e ainda assim esse homem nunca desistiu de seguir, nunca desistiu de acreditar, nunca desistiu de confiar no Deus da sua vida. Olha a trajetória desse homem, queridas. Misericórdia. Está queimado. Daqui a pouco eu tiro o sapato, como eu faço lá na igreja, quando começa esses negócios. O que dizer disso? O que dizer de você? O que você tem enfrentado, que tem te feito desistir? Que tem te feito recuar? O nosso olhar, ele não deve estar fixado nessas circunstâncias. É isso que o texto diz aqui para nós. O que são sentenças? O que são diagnósticos?
o que são pessoas. Diante daquilo que o Senhor há de realizar, diante daquilo que o Senhor preparou para realizar, para operar no meu viver e no seu viver, na minha história e na sua história. Nós estamos falando de um Deus geracional, de um Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Sabe o que é que isso significa, irmãos? E conhecendo todo o contexto bíblico, que iniquidades do seu passado, elas são removidas. Mas quando a Bíblia fala e se reporta a esse Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, está dizendo que esse Deus é o Deus de promessas. E essas promessas, elas são renováveis nas nossas vidas, de geração em geração. Por isso, levante a sua cabeça, olhe para o alto, naquilo que Ele já estabeleceu para mim e para você. Que promessas, André? Que promessas, pastora? Olha a minha realidade, olha a minha história. Você pode estar aí pensando. Mas o texto diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. Eu não sei qual é o corte que você tem vivido e sofrido na sua história. Eu não sei qual o contexto que você tem estado inserida. Mas eu quero compartilhar com você uma história de uma árvore cortada. Mas que o Senhor, em sua infinita graça, misericórdia e poder, tem jorrado águas do seu trono de glória. E tem feito essa árvore cortada florescer. Você sabe que eu sou a idealizadora desse projeto, que nasceu em 2012. Ser líder de um ministério como esse não estava nos meus planos. Está aqui minha amiga Denizinha, nós estudamos juntos direito. Eu era extremamente focada no meu curso, na minha profissão. Eu era muito dedicada aos meus estudos. Eu estabeleci planos para a minha vida. E planos devem ser estabelecidos, sim. A ideia deve ser gerada. Porém, a última palavra sobre os nossos planos, as nossas ideias, as nossas perspectivas, os nossos sonhos vêm do Senhor. E eu me preparava para ser uma juíza. Era um sonho, um desejo no meu coração. E eu não tenho dúvidas de que eu tinha todas as condições de passar em um concurso, porque eu sempre fui muito disciplinada nos estudos, eu sempre li muito, e eu sabia que se eu continuasse naquele ritmo, naquela disciplina, eu iria alcançar esse objetivo. Mas não era o que o Senhor queria para a minha vida. Eu casei em 1997, eu tinha 20 anos de idade. Meu esposo tinha 29 anos. Eu vim de uma origem, de uma formação toda batista. Meu esposo veio de uma origem, de uma formação toda assembleana. Você imagina essas duas culturas dentro de uma casa. Quantos choques não existiram. Mas Deus foi moldando, Deus foi amadurecendo. Os primeiros anos foi muito difícil mesmo. Mas Deus foi trazendo maturidade para as nossas vidas, para o relacionamento. Até que
Quando nós fizemos 5 anos de casados, eu não tinha filhos ainda, porque eu sou formada em administração também, e eu estava concluindo o meu primeiro curso. Então eu adiei um pouco esse projeto da maternidade. E então, quando eu me formei em administração, que nós começamos a planejar a vinda dos filhos, nós fomos surpreendidos com o diagnóstico. Em 2001, meu esposo foi diagnosticado com câncer de estômago. Foi um processo muito difícil que nós enfrentamos naquela ocasião. Ele se submeteu à cirurgia, foi retirada total do estômago, parte do esôfago. Eu só tinha 25 anos de idade, mas eu assumi toda aquela conjuntura, toda aquela situação e resolvi me dedicar a ele, cuidar dele. Eu tinha acabado de iniciar um trabalho em um emprego, e deixei o emprego, deixei os estudos e passei a me dedicar exclusivamente para ele. Foi cerca de 1 ano de tratamento, de cuidados especiais. E ele se submeteu à cirurgia, todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia. E quando o médico falou que iria ser necessário esses medicamentos, essa quimioterapia, nós não tínhamos filhos ainda. Então o médico disse assim: olha, naquele tempo, há 18 anos atrás, já não tinha essa tecnologia científica que hoje nós conhecemos. E o médico disse: olha, você não tem filhos, esse medicamento produz esterilidade, então é recomendável que haja um cuidado, uma prevenção, porque se vocês desejam ser pai e mãe, então é necessário que vocês congelem o sêmen, guardem isso para o tempo oportuno, então vocês gerarem esses filhos. E assim nós fizemos, nós providenciamos esse congelamento do sêmen. E aí, queridos, nós estamos falando de um Deus que contraria a medicina. De um Deus que desfaz sentenças humanas. Você está diante de um impossível? Sara de Abraão, um dia esteve diante de um impossível. Um dia ela recebeu uma promessa de maternidade numa idade avançada, sua e de seu marido, no contexto que seria inimaginável que qualquer tipo de gravidez ali no seu organismo fosse gerado. Sara chegou a rir, sem acreditar na promessa que estava ali sendo liberada sobre a sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus tem promessas para a sua vida que você pode imaginar que seria ou que será impossível de se realizar, mas eu estou falando de um Deus que hoje diz a você, que hoje pergunta a você: acaso há algo para mim demasiadamente impossível? A Bíblia não diz assim não, ei, acaso para mim há algo impossível? Não. A própria palavra intensifica, aprofunda a pergunta, qualifica a pergunta. Não é qualquer coisa impossível, é coisa demasiadamente impossível. Ei, eu estou falando de um Deus que pode reverter quadros, cenários, contextos. É esse Deus que te trouxe aqui nesse lugar para gerar no seu coração essa esperança. No final do tratamento de quimioterapia, sem intervenção da ciência, o Senhor me deu o presente da primeira gravidez. Ei, irmão, estou falando de milagre.
isso seria descartado pelo médico. Mas o Senhor, que tem a última palavra sobre nossas vidas, me fez gerar o meu primeiro filho diante de um contexto que a ciência, que a medicina, que a humanidade jamais poderia imaginar. Deus gerou no meu ventre o meu primeiro filho. Nasceu Jace Augusto, que está aqui. 1 ano e meio depois, eu já estava cursando direito, irmãs. E eu gosto da minha vida, tudo muito planejado, cronometradozinho, assim. Aí eu pensei, digo, bom, estou com esse menino pequeno, estou cursando esse novo curso, eu vou logo engravidar no meio do curso, para ter logo o segundo, para quando for no final do curso, eu estar mais tranquila para fazer meu TCC, e planejei tudo. Coloquei diante do Senhor, e naquele mês que eu resolvi engravidar, eu engravidei. Porque Jesus, o Senhor, atende o Jesus do nosso coração. A gente faz a nossa parte e Ele faz a dele. Não é assim? Pois é, fiz minha parte. E nasce então o segundo filho, Ismael Vitor, que eu quero que ele venha aqui, se ele estiver por aí. Então nasce Jace Augusto, depois nasce Ismael Vitor e Ismael nessa história. Ismael, sempre com aquele desejo de viver, aquela paixão pela vida, lutando contra a enfermidade. E o Senhor, mais uma vez, irmãs, nesse processo, surpreendeu os médicos, dando cura ao meu marido. Porque quando ele recebeu o diagnóstico desse câncer, a medicina só tinha dado 5% de chance de vida para ele. E assim então foi superado todo o processo, foi superado toda essa história. Vieram os meninos, passou-se os anos. Eu que tinha muita resistência ao ministério, eu não aceitava nem a ideia de ser esposa de pastor. Imagine hoje ser pastora presidente da Igreja da Liberdade. Oi, irmãs. Ei! O Senhor revoluciona histórias. Você está pensando que já está tudo certo? Já está tudo concluído? Se prepare, porque Ele vai te levar para lugares que você nem imaginou que você pudesse alcançar. Ele faz infinitamente mais daquilo que nós podemos, daquilo que nós possamos imaginar, daquilo que nós possamos pensar, daquilo que nós possamos contemplar. Ele é Deus sobre nossa vida, Ele é Deus sobre a sua história. Sabe a sua dor? Ele é maior que a sua dor. Sabe o seu drama? Ele tem um controle da sua história. Sabe as suas fragilidades? Ele te faz forte, mulher. Sabe aquele coração pesado? Ele te traz alívio. Sabe aquele sentimento de desânimo? Ele te traz encorajamento, porque Ele é Deus. Nasceram meus filhos, passou-se o tempo. 2012 veio as perfumadas, quando nós ainda fazíamos parte da nossa igreja mãe, a Igreja Evangélica Batista, lá de Jaguaribe, do pastor Tomás Munguba, é o meu pai espiritual. Foi o pastor que me acompanhou desde a minha infância até minha fase adulta. O pastor que me batizou, o pastor que me casou, o pastor que me amou, o pastor que zelou pela minha vida. É o meu pastor Tomás Munguba, e eu quero honrar a vida dele aqui nessa tarde. Foi com ele que eu aprendi a integridade da vida cristã. Foi dessa escola que nós viemos. Numa escola de seriedade, de compromisso com essas verdades bíblicas. E meu esposo, então, foi ordenado, foi consagrado lá naquele ministério. E durante 14 anos foi pastor auxiliar do pastor Tomás Munguba. Até que, em 2013,
o Senhor gerou um outro projeto no nosso coração. Veio o ministério da Igreja da Liberdade. Nós iniciamos esse ministério em 2013. Durante esses 14 anos, Deus deu essa sobrevida ao meu esposo. Então, esses anos que se passaram, o problema da enfermidade foi superado, a cura foi concretizada, os médicos chamavam ele de milagre. E em 2013, então, como eu disse, nós iniciamos esse novo trabalho. Em 2014, a Igreja Evangélica Batista, a nossa igreja mãe, nos emancipou. Nós nos tornamos igreja independente, porque na Convenção Batista funciona dessa forma. Quando a gente alcança alguns critérios, a gente atende algumas exigências, a gente já pode se tornar independente. A igreja nos emancipou, foi uma festa linda, com a bênção do nosso pastor. Foi muito lindo, não só dele, como de vários pastores da denominação batista aqui da cidade. E tudo estava indo muito bem. Eu comecei a me envolver de uma forma tal no ministério, que quando eu me deparei, estava abandonando meus livros. Minhas companheiras de cursinho, olhavam para mim e diziam: mulher, tu nasceste foi para ser, nem cristã eram. Mulher, tu nasceste para ser esse negócio de missionária. Vai-se embora pregar, que tu fosse chamada, foi para isso. Deus usa até aqueles que não são, para trazer a existência daquilo que Ele quer realizar na minha vida e na sua vida. Ele é Deus de surpresas. E de repente eu me vi envolvida no ministério e abandonei os livros. E meu esposo conversa comigo e diz: filha, amor, eu estou vendo que você está muito envolvido comigo no ministério. Você precisa definir algumas coisas na sua vida, colocar no lugar. Se é isso que você quer, então você precisa se preparar para estar comigo ao lado no ministério. Porque meu esposo, irmãs, ele me apoiava em todos os meus sonhos e todos os meus projetos. Se era para estudar, estude. É para fazer concurso, faça. Quer trabalhar, trabalhe. Quer só cuidar de mim, cuide. Em todos os meus sonhos, Ele sempre esteve presente. Sempre sonhou comigo os meus sonhos. Porque Ele era o meu amigo, Ele era o meu companheiro. Ele era o amor que Deus colocou para cuidar de mim. E Ele em nenhum momento me deixava caminhar sozinha. Eu sempre tive esse suporte do meu lado. E então, comecei a estudar teologia, fui abandonando os livros e decidi então atender a esse chamado, obedecer o chamado do Senhor na minha vida e caminhar então para a minha vida ministerial, até que Ele me ordenou pastora em 2017. Inauguramos um novo lugar da nossa igreja, um lugar mais espaçoso, um lugar mais amplo. Ele passou o ano 2017 todo dedicado a essa construção, a esse sonho. Mas antes, em 2016, quando tinha se passado 15 anos do primeiro câncer, ele foi surpreendido com mais um diagnóstico, com câncer no rim. Faltava 15 dias para o congresso das perfumadas. E mais uma vez ele foi surpreendido com esse diagnóstico. E eu fiquei muito apreensiva diante daquela situação, diante daquela notícia. Mas, irmãs, nenhuma notícia que nós possamos ou podemos receber, nenhuma sentença, nenhuma fala humana pode fazer com que você paralise, com que você se estagne, com que você recue. Nada pode impedir de ser realizado em você, ou de dar andamento aquilo que o Senhor determinou para que você faça.
Porque mesmo diante desse diagnóstico que ali já me abalou, existia uma obra a ser realizada. E quanto que você realiza a obra, e quanto que você trabalha pelo Senhor, Ele vai cuidando de você, minha querida. Porque Ele é o Deus que não abandona, Ele é o Deus que não despreza, Ele é o Deus que não deixa você caminhar só. E eu decidi enfrentar mais aquele congresso. Realizamos o congresso. Depois do congresso, logo em seguida, depois do congresso, meu esposo fez a cirurgia, tirou o rim. E ele dizia que era oco, porque não tinha estômago, não tinha rim, não tinha vesícula, não tinha nada. Ele disse: espera aí, doutor, não tem mais nada não, porque senão eu vou ser o quê? Ele sempre brincava com isso. E aí, superamos mais essa notícia. Vencemos mais esse desafio. E passou-se então o ano de 2017, nós juntos, sonhando com a igreja, com tantos planos, tantos projetos que ele traçou, que ele escrevia, que ele colocava para toda a liderança da igreja. Está aqui a minha igreja linda, representada aqui com minhas queridas ovelhas, que tanto amo. Sou apaixonada por elas. E ela sabe o amor que meu marido tinha pela igreja. Sabe o amor que meu marido tinha pela obra do Senhor. Ele respirava igreja. Ele respirava a obra. Ele respirava o reino. Eu costumo dizer que padrão de homem igual ao meu esposo não existe nessa face da terra. Não sei se você encontra, mas eu não encontro não. Homem de caráter íntegro. Não é porque ele morreu não. Porque eu dizia isso no olho dele. Porque você tem que admirar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Se você não admirar em vida, não adianta depois de uma tragédia correr lágrimas no seu rosto e da sua boca anunciar palavras que era para ter sido ditas no olho. Não adianta você pegar a rede social e fazer 1000 declarações de amor, se na sua prática de vida isso não é uma realidade, irmão. Você está vivendo um engano. E hoje o Senhor quer te tirar desse engano. Hoje o Senhor quer te fazer mergulhar numa realidade, mas numa realidade transformada, numa realidade moldada, numa realidade mudada pelas mãos dEle. Porque essa mudança, essa transformação, ela se inicia daqui, ó, de dentro para fora. E só quem pode operar no nosso interior é a graça dEle. Passou-se o ano de 2017 todo. Nós não mudamos, muitos sonhos. 2018 se inicia. Ele com todo o gás. Ele tinha um problema muito sério de osteoporose devido à ausência do estômago. E por causa dessa osteoporose ele se aposentou. Então 2018 ele estava livre para realizar a obra do Senhor, para mergulhar ainda mais profundo nisso. Até que mais uma vez um novo diagnóstico acontece. Dessa feita, uma metástase óssea. Eu tinha acabado de chegar de uma viagem, que eu estava lá em Ciserônica. E quando eu cheguei, ele me recebeu com tanto amor, com tanto carinho em casa. E ele bem tranquilo disse: filha, a gente precisa conversar. E eu bem entusiasmada, com tantas coisas que estávamos vivendo. E então nós fomos conversar e ele me mostrou um exame, então que esse exame trazia mais uma suspeita de câncer. E dessa vez era no osso, irmãs, eu sofri tanto naquela notícia. Eu chorei tanto com toda a força da minha alma. Não sei, foi uma dor tão profunda que eu não tinha sentido quando eu tinha recebido do rim. Mas quando eu recebi dessa metástase óssea, aquilo me desestruturou completamente as minhas emoções. Mas ele sempre muito equilibrado. Nós vamos vencer. Eu digo, vamos vencer.
As lágrimas correndo, as lágrimas rolando. Mas aí não pode deixar de declarar não, irmã. Vamos vencer, para enfrentar, vamos enfrentar. Eu estou aqui chorando, meu filho, mas nós vamos vencer sim. Estou junto com você. E iniciou então toda aquela saga que quem já enfrentou problema de enfermidade sabe como é. E tivemos que procurar os recursos terrenos em busca dessa cura, e fomos a São Paulo, irmãs. Na primeira vez que nós fomos a São Paulo, que eu vi meu marido sentando numa cadeira de roda no aeroporto e sendo conduzido por uma pessoa, aquilo doeu a minha alma. Todo o contexto estava mudado, estava alterado. Mas eu olhava para ele e dizia assim: vai passar. Meu filho, vai passar. Sabe, irmãs, a gente, por mais difícil que seja a situação, por mais impossível que seja, a gente não pode deixar de crer, a gente não pode deixar de gerar, a gente não pode deixar de vislumbrar. Vai passar. E fomos para São Paulo, a primeira, a segunda. Cada vez que a gente ia, mais debilitado ele ficava. E eu cuidava dele como se fosse uma bonequinha de porcelana, assim, com todo amor. E quando ele começou a sentir as dores, eu e os meninos sempre orávamos juntos. Meus filhos, com muita autoridade do céu, repreendi aquelas dores, aqueles desconfortos. E eles terminavam de orar e diziam: papai, passou? O pai: ainda está um pouquinho, meu filho. Ainda está um pouquinho? Pois vamos orar de novo. E esses meninos oravam de novo. Papai, passou? Está quase passando, está quase passando. Pois vamos orar de novo, porque a gente só vai sair daqui quando essa dor passar. E assim foi durante todo o processo dessa enfermidade. Existiu algumas melhoras, mas logo depois vieram as pioras. Mesmo diante das pioras, a nossa fé em nenhum momento foi abalada. Porque a gente sempre acreditou na nossa confiança. Nossa confiança sempre esteve em Deus, inabalável. E sempre essa canção fez parte desse processo na minha vida. E sempre ministrávamos. Com essa canção. O rapaz do som aqui, o som, por favor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Essa canção fez parte da minha história. Com toda a tristeza que inundava o meu ser diante daquele cenário, o Senhor não me permitia desistir, queridas.
nem tampouco desisti de crer. As dores foram se intensificando, a mobilidade foi ficando comprometida, a gente lutando por todo tipo de medicação que viesse trazer algum tipo de resposta. Exame foi para os Estados Unidos, medicação veio de fora, tudo que você imaginar. Chegou um momento que eu levava ele para fazer os exames e eu dizia assim: nós não vamos nos importar com o que vai trazer esse diagnóstico, porque não são esses diagnósticos que vai determinar o destino que o Senhor tem para a sua vida. Nós vamos superar isso. Pouco importa o que esse diagnóstico vai trazer, não vai fazer nenhuma diferença diante dos propósitos que o Senhor já definiu para mim e para você. Todos os dias eu levava ele. No meu quarto tem uma varanda que tem uma linda paisagem, tem uma linda visão do mar. E eu sempre abria a cortina de manhã e eu dizia: olha que dia lindo que o Senhor fez para você. Alegre-se, meu filho, é mais um dia de vitória, é mais um dia de cuidado do Senhor na sua vida. E eu pegava aquele homem, eu, minha mãe e minha secretária que mora comigo já faz 17 anos, nós três dávamos banho nele. Deus sabe porque me fez grande com essa estrutura. Eu mesmo tirava ele da cadeira, depois colocava ele na cama, até que ele foi ficando muito inchado, mais pesado. Mas Deus não nos deixa só. Deus nos deu um povo para viver isso junto conosco. E a igreja se instalou na minha casa. Eles mesmos faziam revezamento. Os homens chegaram juntos, existia uma escala. Então todos os dias tinha pessoas para dar banho nele de manhã, pessoas para trocar a fralda, para limpar ele, porque ele ficou nessas condições. Mas ele só queria o amor dele perto dele. E eu todo dia tinha que dar comida nele, que ele não comia, minha gente. Ele só comia se fosse eu que desse. E eu dava aquela comida a ele todos os dias. Dava um almocinho, uma janta. Mas eu nunca olhei para aquela situação como se fosse o fim. Até que a igreja colocou e as minhas intercessoras instalaram uma torre de oração na nossa casa. Essa torre de oração fez toda a diferença nesse processo. Existia plantão ali de irmãs e irmãos que estavam todo o tempo orando. Existia uma escala, 24 horas no dia, essa torre de oração funcionava. Irmãs, teve dias de quando eu cheguei em casa, minha casa estava tão cheia de pessoas que existia uma fila no corredor. Nessa fila as pessoas cantando, esperando que a turma que estava dentro saísse para poder a outra entrar e estarem lá em oração. As pessoas da Igreja da Liberdade não chegavam lá com sentimento de luto, mas eles chegavam com sentimento de esperança, de fé. A minha casa não tinha clima de desespero, de desesperança, porque essa deve ser a canção em meio à dor. Essa deve ser a nossa canção. Essa deve ser a nossa canção em meio a qualquer circunstância desfavorável que possamos enfrentar na nossa vida. Não seremos abalados.
O Senhor era a nossa força. Ele é o nosso sustento. Ele é socorro bem presente na angústia. Hoje, 23 de novembro de 2019, faz exatamente 8 meses que o Senhor recolheu meu marido. Exatamente num dia como esse, no sábado. Na sexta-feira anterior, na noite anterior, ele já vinha muito sufocado, sem conseguir respirar. E ele o tempo todo me chamava no quarto. Eu não queria ficar vendo aquela cena, mas ele não queria que eu não tivesse ausente daquele lugar. E ele ficava: minha filha, acho que Jesus vai me levar hoje. E eu: não, meu filho, vai passar. Vai passar. Tenha calma, vai passar. Até que de noite ele chamou toda a família e foi despedindo e foi passando as instruções. Ele disse a mim, de tão amor que ele tinha pela obra do Senhor, a frase mais enfatizada por ele para mim foi: cuide da igreja do Senhor. Uma semana antes dele falecer, ele estava na igreja. Fez uma assembleia na igreja, quase sem condições de chegar lá. Os homens foram pegar ele na minha casa, levaram na cadeira de roda. Ele ainda chegou a fazer uma assembleia, porque ele queria passar a presidência da igreja ainda para mim. A igreja, de uma forma unânime, aceitou toda aquela proposta. E ele dizia: irmãos, é por um tempo determinado. 20 dias antes do meu esposo falecer, ele estava pregando na igreja. Dia 3 de março, ele ainda pregou seu último sermão na igreja. E aí, naquela sexta-feira, há exatos 8 meses atrás, ele se despediu de todos nós. Enquanto que ele se despedia de todos nós, existia uma adoração na casa, no quarto de oração. Esse era o meu inverno. Essa era a minha escuridão. Todo esse cenário, toda essa circunstância. Jace Augusto, dias antes de ele falecer, em uma das madrugadas em que meu filho foi orar com ele, ele disse: filho, eu acho que Jesus vai me levar. E Jace Augusto disse assim: papai, eu respeito a soberania do Senhor, mas eu não vou deixar de crer, nem vou deixar de orar até o último suspiro. Como é que você se comporta diante das circunstâncias que você enfrenta na sua vida? Qual a intensidade do problema e da dificuldade que você tem passado e enfrentado, que tem te levado a desistir da caminhada? É uma cara feia de um irmão, de uma irmã que passa por você na igreja e não lhe cumprimenta? É um confronto que você recebeu do seu líder e você não gostou porque mexeu com suas estruturas emocionais? Qual é mesmo o seu problema? Qual é mesmo a sua dificuldade? Qual é mesmo a razão que está te incomodando tanto? O que é que você pode me dizer? Porque com todo esse cenário, com todo esse quadro, em nenhum momento meu esposo deixou de participar de nenhum culto nos domingos de celebração da igreja em que ele pastoreava. Teve um domingo que ele teve vários espasmos dentro de casa.
Mas ainda assim, eu disse, nós vamos para a igreja ainda assim. Ele disse, e é, amor? Eu disse, é. Vai ficar fazendo o que em casa? Sofrendo esses espasmos, esses mãos trêmulas, essas paralisias. Se for para sofrer, a gente sofre tudo junto lá na igreja, porque nós não somos corpo. Não é corpo, irmãos. Não é um só espírito. Não é chorar com os que choram. Não é a viver a vida do outro. Não é unidade. Não é, irmãos. Ou a gente vive essa palavra, ou a gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de ser cristão. Ai, eu sigo a Cristo. Segue mesmo. Cristo sofreu no seu corpo dores imensuráveis. Cristo sofreu na sua alma sentimentos que você não pode imaginar. Mas em nenhum momento ele recuou. Pelo contrário, ele disse na sua fala de despedida: eu e o Pai somos um. E assim como eu e o Pai somos um, eles devem ser um contigo. Então se está passando por um problema, olha para o Pai. Se está passando pela enfermidade, olha para o Pai. Se está passando pela dificuldade, olha para o Pai. Ele é um com você, Ele sente o que você está sentindo, Ele vê o que você está passando, Ele é um com você. Esse pai tem filhos, e esses filhos precisam andar em unidade, para que o propósito do céu seja estabelecido na terra. Como é que a gente ora? Assim no céu como na terra. Você sabe o que é que isso significa? Que a realidade do reino tem que ser vivida aqui, nesse plano terreno. A realidade do reino tem que ser desfrutada aqui, nessa dimensão física. A realidade do reino tem que ser vivida na minha vida e na sua vida, no tempo que se chama hoje. Sim, pastora. Mas e aí? E as orações foram respondidas. A pastora Camila disse ontem aqui que não existe lixão no céu, que todas as orações são respondidas. O nosso problema é achar que elas não são respondidas porque nós não recebemos as respostas que nós esperamos receber, e aí é diferente. Mas as orações são respondidas, e quando são respondidas, elas são respondidas com um sim ou são respondidas com um não. E a forma de como você reage a essas respostas, ela vai destravar o seu destino. Como você tem reagido, irmã, faz toda a diferença a forma de como você reage, os desígnios que o Senhor já estabeleceu sobre a sua vida. O Senhor nos respondeu com um não. E quando nós recebemos esse não, nós soubemos aceitar a soberania de um Deus vivo, verdadeiro, infalível, fiel em tudo o que faz. Ele é fiel, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem anda segundo o seu propósito, eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu creio, eu não ando pelo que meus olhos humanos podem alcançar, eu não ando pela minha limitação humana, mas eu ando olhando para o autor e consumador da minha fé. Irmãs, o peso da glória do Senhor não se compara a qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando. Como é que eu estou de pé? Porque eu tenho experimentado dessa glória. Porque eu e minha casa está de pé, porque nós temos vivido a realidade da glória.
Está aqui meus 2 profetas. Quando esse aqui recebeu a notícia, no sábado como esse, no sábado de manhã, que eu acordei eles e disse: o papai foi embora. Jesus levou o nosso herói da fé. Eles se entristeceram, eles se angustiaram, mas disseram uma frase: mamãe, que esquisito. Eu não estou desesperado. Porque a nossa confiança, irmãos, não pode se limitar, não pode se restringir a isso aqui, não pode se limitar, não pode se exaurir naquilo que a gente vê, naquilo que a gente vive aqui nesse plano terreno. Existe uma glória maior, existe um destino maior, existe uma esperança maior. É para essa esperança que você tem que prosseguir, é nessa esperança que você deve se mover, é essa esperança que você deve buscar. Olha o que é que o texto diz. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexo, porém não desanimado, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, não destruídos, não destruídos. O Senhor é aquele que refaz, o Senhor é aquele que tem tempo novo para a minha vida, para a sua vida. O Senhor é o Deus da nova estação. O Senhor quer te tirar desse lugar que você encontra hoje e quer te conduzir para um lugar de esperança, para um lugar de fé, para um lugar de presença, para o lugar da glória dEle. O que é que você tem vivido? O que é que tem te prendido? Você tem andado cercado com a glória, pela glória de Deus, ou você tem andado cercado pela esperança da glória? Você tem se cercado pelas circunstâncias, pelas adversidades? Qual a postura que você tem assumido? Eu li um texto aqui, acho que foi ontem de noite, na construção do segundo templo. Existiam 2 grupos ali reunidos. Um que chorava amargamente pelas perdas, pelas destruições do passado. Outro que estava vislumbrando novo. Outros que estavam contemplando o que estava nascendo de novo. E esses que estavam contemplando o novo, estavam regozijados de alegria, estavam vibrantes de prazer, estavam com os olhos voltados para aquilo que o Senhor tinha prometido e que estava realizando na vida deles. Com o coração alegre e rejubiloso. Mesmo sem a obra ainda ter concluído. Irmã, qual o tipo de reação que você tem tido diante das notícias? Existem 2 opções para você. Ou você se afunda com sua dor, com seu sofrimento, com suas impossibilidades, com seus fracassos. Ou você olha para a impossibilidade, ou você olha para o seu fracasso, ou você olha para a sua dor, ou você olha para o seu passado e diz assim: você não me pertence, porque existe um Deus no céu que é maior do que você, que é maior do que a sua dor, que é maior do que o seu sofrimento, que é maior do que o seu fracasso, que é maior do que o seu passado, que tem um futuro de paz para mim e para você. Eu decidi alimentar a minha vida com a esperança da glória.
Eu decidi remover todo o sentimento tóxico de dentro do meu ser. E decidi alimentar a minha alma com as verdades eternas. Eu estou falando de verdades eternas, de valores eternos, de princípios eternos, de promessas eternas, que são inabaláveis, que são infalíveis, que são indestrutíveis. Eu estou falando naquilo que vai além que vai além do pensamento humano, que vai além da lógica humana. Estou falando daquilo que é grande. E o Senhor tem me dado força. O Senhor tem me dado graça. O Senhor tem me dado autoridade. Porque a força que você vê em mim, a admiração que você sente por mim, não sou eu, porque de mim eu não tenho nada, mas vem do alto. É de lá que vem o meu socorro. Aleluia. Eu quero que você fique de pé agora. O Senhor é quem muda tempos e estações, viu? E Ele vai mudar aqui estações de pessoas. Ele está mudando, Ele já começou quinta-feira. A gente chegou aqui no outono. Passamos para o inverno. Mas a primavera já está acontecendo. Ou você se apropria dessas verdades bíblicas aqui, ou você vai viver numa vida sem rumo. E essas verdades dizem assim que a nossa esperança é a âncora da nossa alma. Então se você gera esperança no seu coração, você vai conseguir vencer e você vai conseguir superar. Hoje, Andréa Machado, a viúva. A bichinha da viúva, nada. A viúva que com o sofrimento dela tem trazido muitas e muitas vidas para perto de um Deus que é o Deus da salvação, o Deus da restauração, o Deus da restituição, o Deus da esperança, o Deus da glória, o Deus da novidade de vida. Tem novidade de vida aqui para você também. Aleluia! Eu só chorava, e no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo. Desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Olha aí! Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu, olha aí, sobreviventes! Sobrevivi.
coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aí sabe o que é que Deus faz? Sabe o que é que Deus faz? Ele honra a nossa fé. Como foi dito aqui hoje de tarde, Deus não gosta de quem desiste não, porque Ele não desiste de nós. Olha quem era você. Olha a sua história. Ele não desistiu de você, você vai desistir dele? Porque as coisas estão acontecendo contrárias às suas perspectivas. Ei, a soberania dele, você é criatura. Quando você considera, quando você entende a sua condição diante dele, você se submete à grandiosidade, à majestade, ao senhorio e à soberania dele na sua vida. Por mais que doa, você tem que pensar e tem que imaginar, há algo muito maior lhe aguardando na eternidade. É para lá que nós vamos, é para lá que nós estamos caminhando, é para lá que viveremos. É lá que viveremos, cantando glória, no lugar onde não vai existir mais nem dor, nem lamento, nem tristeza, nem pranto, nem perdas. Irmãs, ou eu creio nessa promessa, ou eu me afundo na minha dor. A fé é o combustível da vitória. Você acha que iria resolver alguma coisa se eu me ficasse murmurando, se eu me trancasse dentro de um quarto, se eu desistisse desse povo aqui precioso e amado do meu coração? Irmãs, a igreja cresceu 40% nesses últimos 8 meses. Isso é coisa do céu. Quem faz isso é Ele. A igreja está mais vibrante do que nunca esteve em toda a sua história. A igreja está vivendo um sobrenatural nunca experimentado. É ou não é? É ou não é? Esse povo está comigo, eu estou com eles. E a gente não abre por nada. Quando o sangue doer na canela, eles estão junto comigo, eu estou junto com eles. E nós estamos fazendo uma revolução de amor aqui nessa cidade. Porque isso é o que deve nos mover. É o amor. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o amor é mais forte do que a morte. O amor é mais forte do que a morte. O Senhor separou um povo. O Senhor separou uma obra para trazer consolo ao meu coração, queridos. Através das manifestações desse povo, eu tenho visto um Deus de perto, um Deus que cuida. Todos os dias eu recebo mensagem, sabia? Recebo. Não fique com ciúme não, porque esse privilégio é para você também. Não fique com inveja não, porque essa realidade é sua também. Semeie amor, espalhe amor. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de se lamentar. Viva olhando para o alto. Viva as promessas desse Deus que não falha. Viva a realidade do céu. E você vai viver no sobrenatural. Irmãs, eu estou falando de um Deus que se fez carne, que navegou no ventre de uma mulher. De uma forma sobrenatural foi gerado. E que dessa mesma forma sobrenatural Ele age na minha vida e na sua vida, para fazer o inimaginável, para realizar o indizível. É indizível. No primeiro culto que eu preguei, uma semana depois da morte do meu marido. Aliás, para você que não sabe, que por causa de uma enxaqueca, de uma unha encravada, não vou para o culto hoje porque eu estou cansada. Eu enterrei meu marido meio-dia no domingo. De 6 horas da tarde eu estava lá adorando. Senhor, obrigada. Foi o Senhor quem deu. Senhor, obrigada. Foi o Senhor quem levou. Senhor, obrigada. Porque privilegiada fui eu de ter vivido essa vida lá desse homem. Senhor, obrigada pelo presente que o Senhor me concedeu. Porque diante disso só nos resta
desejo agradecer. Seja grata. Uma semana depois eu já estava pregando. Encontro com Deus. Preguei de manhã, preguei de noite, no sábado, no domingo, preguei de manhã, preguei na chegada do povo na igreja. A pregação foi: o que te falta? Ei, o que te falta? 25 pessoas se converteram nessa noite, irmãs. Olha, se for para trazer salvação, Senhor, por mais que doa no meu ser, vale a pena, vale a pena, vale a pena ser fiel. Eu não sei quantas aqui precisam romper. Quantas aqui necessitam receber essa unção de esperança, essa unção de ousadia, essa unção de fé. Eu não sei. Em que estação você ainda está? Eu só digo uma coisa: se você ainda estiver aí, presa no inverno, eu só quero lhe dizer uma coisa: a estação já mudou. Quem falta mudar é você. Quem falta acessar a nova estação é você, porque o sol já está brilhando. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. E você sabe aonde é que eu quero chegar? A viúva que podia estar chorando: oh meu Deus, por que tu levaste? Oh meu Deus, por que tudo de ruim acontece na minha vida? Oh meu Deus, por que está dando tudo errado? Sabe onde é que a viúva quer chegar? Eu vou dizer a você agora mesmo. Eu quero chegar daqui a 5 anos no Complexo da Liberdade, porque nós vamos ser grandes. Sabe onde é que a viúva quer chegar? Quer romper essas paredes aqui com essas perfumadas. Quer romper fronteiras. Porque Deus tem propósitos. Deus tem promessas. Deus tem novidade de vida. Deus tem portal aberto. Ei! Onde é que você quer chegar com sua murmuração? Na sua vida azeda, que você nem mesmo se suporta? Onde é que você quer chegar com a sua vitimização? Porque a culpa é de todos, menos sua. Você transfere todas as suas fracassos, toda a culpa das suas fragilidades para os outros. Onde é que você acha que você vai chegar com isso? Ei, irmã, é noite de romper. Ei, o Senhor te trouxe aqui para romper, para viver essa novidade de vida. Se você quer romper, se você está aqui nessa noite, quer viver essa nova estação, vem correndo aqui, nós vamos orar por você. Vem correndo, vem receber o novo de Deus na sua vida. Vem receber renovo, vem receber unção do alto, vem receber alegria, vem receber ânimo, vem receber encorajamento. Aleluia! Sobrevivi como águia solitária
Lagoa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, nós vamos orar por você agora. Cadê a pastora Flávia? Está aqui? Vem cá, pastora Flávia. Vamos orar aqui. Você que tem uma unção profética sobre sua vida, libera aqui sobre essas vidas o novo de Deus, a novidade de vida. Os sonhos, tem sonhos aqui que estão sendo nesse momento ressuscitados, viu? Estavam mortos. O Senhor está trazendo vida aqui nessa noite. Ei! Aquilo que tinham roubado de você está sendo devolvido. Aquilo que estava destruído, o Senhor está reparando aqui nesta noite. É Ele quem está fazendo. É o Deus do sobrenatural quem está realizando, quem está operando aqui no seu viver. Se liga no céu, Ele está agindo, porque você veio tomar essa atitude de fé aqui, dizer e se colocar diante daquele que pode todas as coisas, naquele Ele que nos fortalece. Nele podemos todas as coisas. Ele está operando no seu viver. Flávia vai orar agora, para depois a gente encerrar com essa canção.